Olá, meu nome é Luiz Gabriel Bastos Cutrim, tenho 27 anos, sou candidato à residência portuária, sou bacharel em comunicação social, jornalismo, mestrando em comunicação pela UFMA, e atualmente sou redator e assistente de comunicação interna do Grupo Mateus. Eu trabalho em um setor chamado Endomarketing, Responsabilidade Social e Cultura. Entre as razões que eu quero me tornar bolsista é que eu admiro muito o Porto estar aqui, né, pela sua grandeza, tanto econômica, tanto social. Eu nasci no Anjo da Guarda, eu moro no Anjo da Guarda ainda. Percebo essa pegada de inovação e eu queria participar disso porque eu sou uma pessoa cheia de ideias, me acho uma pessoa criativa e eu acredito que na EMAP eu vou encontrar pessoas que vão me ensinar muito, vão me ouvir, né, ouvir minhas ideias e principalmente vão me inspirar a ter novas ideias e a crescer como profissional e como pessoa. O método que eu escolhi nessa apresentação foi o Kanban, que é um método que comecei a utilizar no ano passado e eu me deparei com isso. Comecei a trabalhar em um setor que eu não estava acostumado, que era um setor mais administrativo e não de comunicação, e eu comecei a aprender na prática, né, sobre o Kanban com o Runrunit, que é uma plataforma. Quando vim para o Grupo Mateus, a gente usa o Trello. Aperfeiçoei o Kanban daqui, né, colocando mais etapas, né, que fossem mais visíveis, porque do jeito que estava trabalhando aqui, ficava pouco visível para alguém qual etapa estava o processo. Mas essa mudança de utilização, né, do método Kanban me ajudou em outros processos. Eu ativamente mudei o processo da newsletter que a gente cria aqui no Endomarketing, que se chama News do RH. Ela serve para mostrarmos atividades que as unidades operacionais do Grupo Mateus realizam, como o processo ocorria. Eu recebia esse processo, eu participava dele só no final. Eu tinha que escolher as matérias de newsletters regionais para fazer um compilado nacional. E eu tinha muita dificuldade com isso, porque os textos não seguiam um padrão, e isso impactava muito o nosso trabalho, principalmente o meu trabalho, que eu já cheguei em um mês a passar o dia inteiro só lendo essas newsletters, e que eu propus que eu participasse de todo o processo como redator. Então eu comecei a revisar os textos. Então, em vez de eu receber apenas o material pronto, eu comecei a receber os textos prontos. Eu criei várias camadas de etapa. Então a etapa era criar o texto, eu revisava o texto, e aí eu dava minhas considerações. No próprio documento eu falava, falta isso, falta você colocar data, falta você colocar o local. Às vezes vinha confuso, eu falei, não entendi isso, sugiro que você utilize de tal forma. Então eu comecei a criar um processo que melhorou o meu trabalho, melhorou o trabalho de todo mundo, melhorou o trabalho da minha chefe, que ela recebe textos melhores para aprovação. E a gente começou a fazer isso em maio, como um mês teste. Estamos continuando com esse processo que eu propus até hoje, nesse mês de setembro, e está sendo um sucesso. Então, às vezes eu participo de reunião de alinhamento, né? Eu proponho reuniões com as pessoas para conversar sobre a newsletter dela, para conversar sobre a matéria. Então, eu tento tapar todas as dificuldades com o meu apoio e o meu conhecimento. Inclusive, eu estou criando um workshop, né? Eu já dou algumas dicas de redação técnica, de redação jornalística, mas eu estou criando um workshop para quando a gente fizer um encontro nacional, né, com todas as pessoas do meu setor, eu poder mostrar, né, eu poder ensinar essas pessoas um pouco do que eu sei como redator e como jornalista. Eu espero, né, me tornar residente portuário, espero me tornar um bolsista, espero aprender e propor muitas ideias novas, muitas soluções, no que eu puder integrar os setores, a comunicação do setor, em especial a comunicação, porque é a minha área, mas eu estou disposto a aprender sobre qualquer assunto, né? Eu sou apaixonado por inovação, sobre ideias, eu sou uma pessoa muito apaixonada por aprender, né? A educação é um pilar que eu sempre fui ensinado desde criança, e eu espero contribuir muito para o Porto estar aqui, para a EMAP. Muito obrigado.